Olá, turminha do sexto ano, aqui é o professor Jonathan e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o PET final avaliativo. Vocês se dedicaram bastante na realização das atividades do volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é hora de brilhar na realização de todas as atividades do PET avaliativo, PET final, nas atividades de ensino religioso. E para vocês se destacarem, realizar com muita dedicação, muito capricho e muita criatividade, venho gravar esse vídeo para ajudar vocês, ok? Então vamos lá. Questão 1 pede para vocês observar a imagem a seguir. Uma história em quadrinhos diferentes. Histórias sem palavras, da turma da Mônica. Então, vocês estão vendo que os balõezinhos de diálogo estão diferentes nessa história em quadrinho, pois estão sem as falas dos personagens. Porém, os personagens demonstram gesticular. No terceiro quadrinho, o Cebolinha, o personagem, ele tem uma reação diferente com o balão de diálogo. E no último quadrinho, ele se distancia da Mônica, pois a reação que ele teve com o balão de diálogo teve uma consequência. Então, esses balões de diálogo em branco, nós podemos dizer que há um diálogo entre os personagens. Os personagens estão se comunicando através das falas, através do diálogo. Como que os personagens estão reagindo nessa história em quadrinho? Se não há diálogo, há um certo conflito com relação à reação aí da Mônica, não é isso? Então, a ideia mirabolante aí do Cebolinha fez resolver esse conflito, mas sem usar o diálogo. Letra A. Explique a história em quadrinhos ao lado. O que você entendeu? Você vai colocar o que você entendeu dessa história em quadrinho. Vocês lembram que lá no volume 2, vocês aprenderam sobre a importância do diálogo para uma boa convivência humana? Então, o que esses balões sem diálogo, sem falas, representam com relação à importância do diálogo para a convivência humana? Então, vocês vão explicar o que essa história em quadrinhos retrata com o que vocês observaram. A letra B. Porque o diálogo é importante para que as pessoas possam se entender. Também é uma resposta pessoal. Na família, por exemplo, para poder se entender, os pais, os filhos, o diálogo é primordial. Mas por que é primordial? Por que o diálogo é importante na convivência humana? Também é uma resposta pessoal. Então, vocês vão colocar, vão registrar aí com muito capricho. Por que eu não estou fazendo igual os outros vídeos, fazendo a correção e está aparecendo a resposta aí no vídeo? Porque é um PET avaliativo e o meu papel aqui é instigar vocês, é motivar vocês a refletir e a responder da melhor maneira possível. Ok? Então, se vocês acharem que o diálogo é importante para resolver conflitos, expressar sentimentos e algo além, vocês podem registrar, né? De repente, vocês têm uma visão de uma importância do diálogo que vocês aprenderam lá no volume 2, vocês podem verificar nos cadernos e ver lá o que vocês registraram com relação à importância do diálogo na convivência entre as pessoas. Saibam vocês que, né, quando vocês trabalharem numa empresa,
o diálogo é primordial. Uma pessoa que está emburrada e não fala nada, vocês acham que é fácil resolver a situação ou aquela mágoa, aquele rancor daquela pessoa? Não, pois ela não dialoga, ela não conversa. Então, como que as pessoas que estão em volta vão saber o que está passando com aquela pessoa, o que aquela pessoa está precisando? Então, o diálogo é primordial para resolver os conflitos, expressar sentimentos e resolver as situações aí no dia a dia. A letra C. Na sua opinião, a forma como uma pessoa conversa com a outra pode evitar uma briga e pode causá-la? E aí, vocês vão opinarem. De repente a pessoa chega, a pessoa está brava. Suponhamos que a pessoa está irada, brava. Se você chega com jeitinho, manso, falando baixo, acalmando, indo com carinho, com tranquilidade, será que esse diálogo seu, essa reação sua, vai influenciar no aumento da briga ou na diminuição da briga? Suponhamos que a pessoa já está nervosa, já está brigando, já está irada, e a outra chega gritando mais alto. E aí? Esse diálogo, essa forma de dialogar, vai causar uma briga maior ou vai mediar e resolver aquele conflito ali? Então, vocês vão registrar a resposta da letra C conforme a opinião de vocês nessa questão. A letra D, pinte os balões que contêm atitudes que ajudam a promover um diálogo respeitoso entre as pessoas. Então, vocês agora vão pegar o lápis de cor. Legal, né? Colorir é muito bom, muito legal. Então, agora vocês podem pegar o lápis de cor, a cor que vocês preferirem, a mais bonita, da preferência de vocês, ok? Só pinte os balões assim de forma clara para poder identificar o que está escrito dentro, ok? Então vamos refletir. Vocês vão pintar somente aqueles balões que ajudam a promover um diálogo respeitoso entre as pessoas. Saber ouvir. Saber ouvir promove um diálogo de respeito. Quem não gosta de ser ouvido, não é mesmo? Quem não gosta de falar e ser ouvido? É tão ruim a gente falar, contar um caso para a pessoa ou desabafar e a pessoa não está nem ouvindo, ela está em outro mundo. E a pessoa que age dessa forma, ela é sem educação. Ela tem que parar para ouvir, para quando ela precisar também ser ouvida. Gritar. Eu chego gritando no ambiente, gritando, falando, palavras ofensivas. Isso aí ajuda a promover um diálogo respeitoso? Então, se vocês acham, é só pintar. Ser preconceituoso. Passa uma pessoa gordinha, eu vou lá e critico. Ô gordinha. Passa uma pessoa magrinha, eu vou lá e critico. Ô magrinha. Ser uma pessoa preconceituosa, não aceitar as diferenças, promove um diálogo respeitoso? Ser atencioso. Próximo balão, ser atencioso. A pessoa está passando ali por um problema pessoal e você foi atencioso, ouviu, aconselhou, ajudou. E aí? Você promoveu um diálogo respeitoso? Fazer bullying. O que é praticar bullying? É ofender a outra pessoa, tanto verbalmente como fisicamente. E aí? Ofender as pessoas, praticar bullying, é promover um diálogo respeitoso? Respeitar as opiniões. Nossa, isso está acontecendo muito no dia a dia. Às vezes as pessoas têm uma opinião política, a outra vai lá
e acaba ofendendo a outra porque não concorda com a opinião. Às vezes a pessoa digita lá uma opinião sobre um determinado assunto na internet, aí começa aquela confusão na internet. Mas tem pessoas que sabem respeitar as opiniões diferentes. Essas pessoas que respeitam as opiniões diferentes, elas promovem um diálogo respeitoso? Se sim, é só pintar o balãozinho aí de diálogo, ok? Número 2. O Congado é uma festa religiosa típica de Minas Gerais. Ela é fruto da interpretação do cristianismo pelos africanos trazidos para serem escravizados no Brasil. Dessa forma, a celebração une elementos da cultura e religião africanas com elementos do cristianismo católico. Então, o Congado é uma tradição religiosa que tem uma mistura da crença cristã católica e da cultura das religiões de matrizes africanas. Então, vocês vão assinalar a alternativa, ou seja, vão marcar a alternativa incorreta acerca das tradições religiosas africanas. Veja bem, essa pegadinha é a alternativa incorreta, não é a alternativa correta que vocês vão marcar. Então, vocês vão ler cada alternativa, analisar aquela que for incorreta e marcar ela. Então, vamos lá. Letra A. As tradições religiosas africanas não possuem livro sagrado? E aí, lá no PET 2, PET 3, nós aprendemos sobre isso. Então, é verdadeiro ou falso essa aí? Se for incorreta, você vai marcar a letra A. Mas veja bem, as tradições religiosas africanas não possuem livro sagrado. Faz uma análise. B. As tradições religiosas africanas são preservadas através da tradição oral. As tradições religiosas africanas são preservadas através da tradição oral. Então, a tradição oral é aquela que é contada de geração por geração. Os africanos reinam na tradição oral. Tanto os griots, que são, na história da África, são considerados como a biblioteca viva da história da África. Muito da história africana são preservados até hoje por herança desses povos africanos, denominados como griots, a biblioteca viva dos africanos. Então, eles deixaram a história da África escrita em um livro como registro? Não, foi através da tradição oral que essa história, passando de geração para geração, que essa história vive até hoje, com relação às tradições religiosas. Então, veja bem, as tradições religiosas africanas são preservadas através da tradição oral. Letra C. A tradição oral é uma importante forma de preservação da cultura e religião de um povo. Já expliquei, sobre essa questão da tradição oral. Letra D. Todas as religiões possuem livros sagrados. Este é o único meio de preservação de uma religião. Será que as religiões que existem atualmente, todas elas no mundo inteiro, todas elas possuem livros sagrados? Será que os livros sagrados, nós podemos afirmar que é o único meio de preservação de uma religião? As religiões que não possuem livros sagrados não estão aí preservadas na atualidade? Deixaram de existir? Tem alguma religião que deixou de existir?
porque não existe livro sagrado? Então façam uma reflexão para ver qual dessas alternativas é a alternativa incorreta, ok? A, B, C ou D. Número 3. Os trechos a seguir são citados, ou melhor, desculpa, citações de 3 livros sagrados. O primeiro, ele só vos vedou a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo que for sacrificado sobre invocação de outro nome que não seja de Deus. Esse é um trecho do livro sagrado Alcorão. Alcorão é o livro sagrado de qual religião? Da religião islamismo. Muito bem, para quem imaginou aí essa religião. Segundo, nenhuma coisa abominável comereis. Não comerás nenhum animal que tenha morrido por si. Esse trecho do texto sagrado é retirado do livro sagrado Torá, que é o livro sagrado da religião judaísmo. Muito bem, para quem conseguiu assimilar. Terceiro, pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da carne de animais estrangulados e do sangue. Bíblia, livro sagrado de qual religião? Muito bem, das religiões cristãs, do cristianismo, para quem imaginou aí. Então, vocês vão marcar nas alternativas, nas afirmativas abaixo, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, os textos sagrados ajudam a preservar as tradições da religião que os produziu. Veja bem, os textos sagrados ajudam a preservar as tradições da religião que os produziu. Os textos sagrados, eles nasceram logo quando também nasceu as religiões. A religião mais antiga dessas 3 aí que nós podemos citar, no caso aí, é a religião judaísmo, né, que possui o livro Torá como livro sagrado. Logo quando nasceu o judaísmo, nasceu também o livro sagrado, que registra toda a tradição judaica nele. Então vocês acham que é verdadeiro ou falso que os textos sagrados ajudam a preservar a história, as tradições da religião que os produziu? E aí? É a mesma coisa de um álbum de fotografia. Um álbum não, porque é mais imagens, né? Uma linguagem não verbal. É a mesma coisa de um diário pessoal. Você nasceu e suponhamos que sua mãe já começou a registrar escrito nesse diário pessoal. Quando você cresceu mais um pouco, foi alfabetizado, a sua mãe entregou esse diário para você dar continuidade à sua história. Então, o diário, o texto que está registrado em seu diário pessoal, ele ajuda a preservar a sua história de vida? Então, vocês vão analisar, com esse exemplo, se a primeira afirmativa é verdadeira ou falsa. Segundo, os textos sagrados contêm preceitos religiosos, mas também orientam outras áreas da vida, como, por exemplo, a alimentação e a convivência com outras pessoas. Vocês viram que nesses textos aqui, falaram muito sobre a questão de sangue, de carne, de sacrifício de animais. O que pode comer, o que não pode comer. Os textos sagrados, eles acabam
orientando a respeito de outros assuntos que não seja somente assuntos ligados à religiosidade, a ter cuidado com o corpo, a ter respeito pelo próximo, no caso aqui foi citado, né, a não comer, abster-se de comer carne de animais estrangulados, a se alimentar do sangue do animal. E aí, verdadeiro ou falso? Que os textos sagrados não orientam somente a religiosidade, como também outros assuntos? Verdadeiro ou falso? Próximo. Todas as religiões possuem livros sagrados e a preservação das tradições é feita apenas através da escrita. E aí, todas as religiões do mundo possuem livro sagrado? Ou será que tem uma ou outra que não tem livro sagrado? A tradição é toda oral, passada de geração para geração. Então, é verdadeiro ou falso essa afirmativa, que afirma que todas as religiões possuem livros sagrados e somente elas são voltadas para a preservação da tradição escrita e não tem nenhuma que é mantida pela tradição oral. Verdadeiro ou falso? É só analisar. Última, os textos sagrados fornecem explicações científicas para a realidade. E aí? Os textos sagrados, os livros, a Bíblia, por exemplo, fala lá, a cura científica para alguma doença? Citando exemplo, por exemplo, nós estamos aí lutando para os cientistas descobrirem a cura e uma vacina para curar a doença coronavírus, né, de combater. Tem algum livro sagrado que mostra 2020 surgiu a pandemia e tem essa fórmula científica para criar essa vacina para curar determinada doença? Verdadeiro ou falso essa última afirmativa, que os textos fornecem explicações científicas para a realidade? Questão 4. Veja a manchete abaixo. Sustentabilidade recuperada, onça que virou símbolo dos incêndios no Pantanal volta à natureza. A onça ousado tornou-se símbolo dos incêndios no Pantanal depois de ter sido tratado por mais de um mês devido às queimaduras que sofreu. Recuperado, o animal foi devolvido à natureza. Considerando a sua compreensão acerca do que é um símbolo, marque a alternativa correta. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. Ousado tornou-se símbolo dos incêndios no Pantanal porque é um animal muito bonito. A onça, que tem o nome de ousado, por ela ser muito bonita, alguém foi lá e a colocou como símbolo do Pantanal. Será que a letra A procede? É a alternativa correta? B. Ousado tornou-se símbolo dos incêndios no Pantanal porque alguém determinou que uma onça seria o símbolo. Então alguém achou o dono da loteria e fez a onça ousado ganhar na loteria e a transformou no símbolo do Pantanal. Simplesmente porque achou a onça guerreira ou bonita. Então a pessoa achou que tinha esse poder de transformar a onça, agradou da onça e a transformou no símbolo do Pantanal. Será que a letra B procede? Letra C. Ousado tornou-se símbolo dos incêndios no Pantanal porque sua história desperta a memória, conhecimentos e emoções relacionados a esse fato. Por trás de um símbolo, o símbolo ele tem que ter um significado forte, ele tem que despertar a memória, tipo, através do símbolo haverá uma lembrança que sempre vai trazer
uma recordação significativa? O símbolo, ele vai transmitir um conhecimento? Quando eu vejo, por exemplo, a bandeira nacional. A bandeira nacional vai transmitir algum tipo de conhecimento, conhecimento histórico, de patriotismo. E também, será que os símbolos, para serem considerados símbolos, por trás dele deve estar relacionadas emoções de um fato que aconteceu, um fato marcante que causou emoção? Então, fazendo uma reflexão, tudo isso, quando a gente lembra da onça ousado como símbolo do Pantanal, a história da onça desperta uma lembrança, uma memória, um aprendizado, um conhecimento, desperta emoção. Se desperta, de fato nós podemos considerar a onça ousado como um símbolo. Então, será que a letra C está correta? Faça a sua reflexão. Letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Então, se nenhuma das alternativas você acha que não está correta, é marcar então a letra D. Mas será que nenhuma é a correta? Faça a sua reflexão da alternativa que tem mais lógica. Questão 5. Em uma cidade, todos os moradores decidiram colocar na porta de suas casas placas contendo o símbolo da religião a que eles pertencem. Assinala a opção que descreve quais religiões estão sendo retratadas através desses símbolos. O primeiro símbolo é a lua crescente com a estrela. Esse símbolo ele é bordado em várias bandeiras de países muçulmanos. Então, será qual religião tem a lua crescente e a estrela como símbolo? O segundo símbolo é a cruz. A cruz lembra de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado. Então, qual religião que tem a cruz como símbolo? O terceiro símbolo pode ser chamado de menorá ou também de candelabro. Esse símbolo, ele pertence a uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Será qual religião que é? Esta religião, ela é a religião monoteísta mais antiga da história, de toda a história, e possui atualmente o menor número de adeptos. Então, será que o menorá ou candelabro, que é o terceiro símbolo, pertence a qual religião? O último símbolo, o nome dele é Om. Tipo quando vai fazer meditação, Om, entendeu? E esse símbolo, ele é um símbolo de uma religião em que a meditação e mantras são bem comuns dessa religião. Então, esse símbolo denominado por Om, será que ele é um símbolo de qual religião? Então, abaixo tem as alternativas. Será que a lua crescente com a estrela é símbolo do islamismo, budismo ou judaísmo? Será que a cruz é símbolo do cristianismo, shintoísmo ou islamismo? Será que o símbolo menorá ou candelabro é símbolo do judaísmo, hinduísmo ou budismo? Ou o símbolo Om é símbolo do hinduísmo, islamismo ou cristianismo? Será qual a alternativa que é a correta? A, B, C ou D? Vocês é só analisarem e marcar a resposta alternativa correta. Questão 6. Leia com atenção a reportagem a seguir. Capela é destruída na Bahia. Isso é um ódio, mas não vamos parar, diz padre. Nesta quarta-feira, 28/10, uma capela localizada na comunidade da paróquia São Lázaro de Betânia, na Ilha de Maré, em Salvador, foi completamente destruída.
Ainda não há informações sobre suspeitos. O padre Kelmon Luiz Souza, responsável pela capela, explicou que o local foi montado enquanto o edifício da paróquia não é concluído. No local eram feitas todas as atividades da igreja, a comunidade celebrava missas e outros eventos religiosos. Conforme noticiou o Brasil Sem Medo, a violação de símbolos religiosos cristãos é recorrente no local. No ano passado, um cruzeiro das celebrações foi destruído próximo onde foi construída a capela. Hoje, eu tive a surpresa da destruição. Quebraram a cruz, jogaram fora, destruíram muitas coisas. Quebraram os bancos. Nós não sabemos quem fez isso. Vamos refazer, não vamos parar. Foi um ato de intolerância à religião. Todo desrespeito a um local de oração e uma agressão a uma religião de alguém. Isso é um ódio, mas não vamos parar, disse o padre. Então, fazendo a interpretação da reportagem, o comando pede o seguinte: a reportagem relata atos de vandalismo praticados contra um local utilizado para celebrações religiosas. Considerando o texto lido e seus conhecimentos sobre símbolos religiosos, responda às perguntas a seguir. Letra A. Por que destruir um símbolo religioso pode ser considerado uma atitude ofensiva? O que vocês acham? Vocês acham que destruir um símbolo religioso é um ato de respeito? É respeitar a religião do outro? É ser tolerante com a religião do outro? Então, se vocês acham que não é, que é o contrário, então registram a resposta de vocês. O que vocês acham da atitude da pessoa ir lá e registrar um templo religioso, ofender a religião do outro ou o símbolo religioso da outra pessoa? O que vocês acham sobre isso? Letra B. Na sua opinião, por que existem pessoas que praticam atos de intolerância religiosa? A pessoa que é intolerante religiosamente é uma pessoa que não aceita a religião do outro, é uma pessoa fanática, ela acha que só a religião dela é que é a certa, a que é válida diante da sociedade. Então, quando a pessoa pratica um ato de intolerância religiosa, por que vocês acham que a pessoa age dessa maneira, com intolerância religiosa? Por que uma pessoa de outra religião passa na frente dela e ela começa a ofender, começa a criticar, começa a violentar verbalmente e às vezes até fisicamente? Por que isso acontece? Letra C. Por que é possível que uma pessoa respeite símbolos de uma religião que não é a sua? Por exemplo, vocês, eu, às vezes somos de religiões diferentes, correto? Eu não tenho problema nenhum de respeitar a sua religião, que é diferente da minha. Vocês que estão aprendendo agora nas aulas de ensino religioso, estão vendo que, independente se são de religiões diferentes, sempre deve prevalecer o respeito. Então vocês também já conseguem respeitar a minha religião, a religião do outro, independente da religião que seja. Por que as pessoas conseguem, então, respeitar a religião do outro? Será que elas aprendem isso em algum lugar, em casa, na escola? Por que elas conseguem respeitar? Porque tem algumas que não conseguem, mas tem algumas que conseguem respeitar. E por que essas pessoas conseguem respeitar a religião diferente da dela? Então vocês vão responder da opinião de vocês na letra C. Letra D. Pinte as caixas que contêm palavras que expressam atitudes adequadas frente aos símbolos religiosos. Respeito é adequado com relação às religiões?
respeito um pela outra? Então, se é para colorir. Vandalismo. Vandalismo é entrar lá num templo, numa igreja e destruir. Então, o vandalismo representa uma atitude adequada diante de uma religião para outra. Intolerância. Intolerância é eu não conseguir aceitar o outro. Com aquele rapaz lá eu não vou conversar não, porque ele é de outra religião. Eu não chego nem perto. Se eu agir assim, eu estou sendo intolerante. Isso é uma atitude adequada? Se é para pintar. Destruição. Eu fui na casa de uma pessoa, na casa dela tem imagens de santos, então vou quebrar tudo, vou destruir tudo porque eu não acredito nisso. Isso é uma atitude adequada de respeito à religião do outro? Tolerância. Eu sou católico, mas eu tenho um amigo que é budista. E eu sou tolerante com ele, porque eu convivo com ele, eu converso com ele, eu tenho uma amizade com ele. Então, será que eu sou tolerante mesmo, agindo assim? Se for, tolerância é para ser colorido. Valorização. Valorização, valorizar o outro pelo que ele é, não pela religião que ele possui. E também valorizar os ensinamentos que ele tem adquirido através da crença dele. Então, valorizar o outro, a religião do outro, acima, colocando o respeito. Então, se é uma atitude adequada, valorização do outro, então é para colorir também essa caixa, esse retângulo, essa palavra. O PET avaliativo está propondo em todos os componentes curriculares uma autoavaliação. E essa autoavaliação é referente ao ensino religioso, ao que vocês aprenderam no ensino religioso. O que aprenderam, vocês vão marcar com um X sim. Se aprendeu mais ou menos, vai colocar em parte. E se não aprendeu nada, vai colocar com X não. Então vamos analisar cada uma. Reconheço que as pessoas são diferentes em sua aparência, origem, forma de pensar e pertencimento religioso. Através das aulas, das atividades de ensino religioso, vocês conseguem reconhecer que as pessoas são diferentes em todos os sentidos, na aparência, na origem, na raça, na forma de opinar, de pensar e nas crenças, com relação às crenças. Se vocês conseguem compreender isso, vocês vão marcar com X sim. Se não conseguem compreender, eu vou estar marcando aqui nas minhas anotações. E no próximo ano, nós vamos estar estudando presencialmente. Então, isso que vocês não conseguiram compreender, eu e os colegas professores de ensino religioso, nós vamos estar ensinando, fazendo vocês aprenderem e recuperar o tempo perdido, ok? Reconheço que o diálogo respeitoso é fundamental para que as pessoas consigam conviver pacificamente. Vocês reconhecem que o diálogo é importante para as pessoas viverem em paz? Sim, em parte ou não? Compreendo que o preconceito e toda forma de intolerância são condutas inadequadas? Vocês conseguem ver, por exemplo, a pessoa está tratando a outra com preconceito ou de maneira intolerante? Vocês conseguem ver que a pessoa está agindo incorretamente, de maneira inadequada? Sim, em parte ou não? Identifico que a tradição oral é uma importante forma de preservação do conhecimento religioso. Vocês conseguem compreender e identificar que a tradição oral, ou seja, as histórias que são contadas de geração em geração, são também importantes para preservar o conhecimento, que não é só o que é escrito que é importante? Se vocês conseguem compreender, marca sim.
Compreendo que os livros sagrados são uma importante forma de preservação do conhecimento religioso. Os livros sagrados. As religiões são antigas. Elas nasceram há anos atrás. Junto a elas, os livros também surgiram. E esses livros sagrados registraram histórias que aconteceram lá no passado. Vocês então conseguem compreender que os livros sagrados são importantes para a preservação desse conhecimento religioso? Compreendo que nem toda religião possui livros sagrados. E aí, vocês conseguem compreender que tem alguma religião que não possui livros sagrados? Simplesmente o conhecimento é transmitido ali através da oralidade, dos ensinamentos, dos costumes, de geração em geração? Compreendo que um símbolo é algo que desperta emoção, memória e conhecimento. Então, quando você vê um símbolo religioso, você consegue compreender que aquele símbolo desperta uma emoção, porque ele surgiu através de uma emoção, ou de uma memória, através de uma história, de uma lembrança, ou de um conhecimento. Ele transmite um conhecimento, ele transmite um significado. Compreendi que posso respeitar os símbolos e tradições de todas as religiões, pois isso é respeitar as pessoas que os valorizam. Vocês conseguem respeitar as pessoas enquanto pessoas e seres humanos, e não só porque a pessoa possui a mesma religião que a sua? Porque tem gente que não respeita. Às vezes a pessoa pode ser o melhor ser humano possível. Ah, mas eu não vou respeitar porque aquela pessoa, até que ela é boa, ela tem um coração bom, mas ela não tem a mesma religião que a minha, então não vou respeitar não. Vocês agem assim? Ou vocês compreenderam que podem respeitar as diferentes religiões independente das pessoas? Ou melhor, respeitar as pessoas independente das religiões, que é o contrário. Eu confundi aqui. Então, é fazer uma reflexão. Se vocês respeitam as pessoas independente da crença religiosa, vocês conseguiram compreender essa última frase aí, esse último ensinamento. Então, sexto ano, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero ter ajudado vocês a realizarem com perfeição o PET final avaliativo, e encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham um excelente Natal, um ano novo repleto de boas vibrações, de saúde, de alegrias, e que possamos voltar tudo ao normal, porque as aulas à distância, elas foram um grande desafio para todos nós. E aprendemos que o presencial, o contato humano, é extremamente fundamental para um resultado de sucesso. Um forte abraço e até o próximo.